nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo, com poder. Ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil, em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Glória a Deus. Sejam bem-vindos a mais um Tijolinho de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Entrando aqui no canal Tijolinho de Deus, nosso último vídeo é isso aqui, dia 22. Aí você vem aqui, deixa um likezinho, aperta o sinal de mais, e aqui tem algumas perguntas, quem quiser responder, lá no final tem as respostas, tudo bem? Fique à vontade aí. E vamos para o nosso vídeo de hoje, mais uma leitura diária da Bíblia em Êxodo 39, na versão NVI. NVI não, NVT. Nova versão transformadora. As roupas dos sacerdotes. Os artesãos confeccionaram belas roupas sagradas de tecido azul, roxo e vermelho para Arão vestir ao servir no lugar santo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confecção do colete sacerdotal. Bezalel fez o colete sacerdotal de linho finamente tecido e bordou usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Para fazer os fios de ouro, bateu o metal até formar lâminas finas e as cortou em fios. Com grandes habilidades e cuidado, bordou os fios de ouro no linho fino, com fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete sacerdotal tinha 2 peças, unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo era feito dos mesmos materiais, linho finamente tecido, bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. 2 pedras de ônix foram presas em suportes de filigranas de ouro. Nas pedras tinham sido gravados os nomes das 12 das tribos de Israel, da mesma forma que se grava um selo. Bezalel prendeu as pedras às ombreiras do colete como recordação de que o sacerdote representa os israelitas. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A confecção do peitoral. Bezalel fez o peitoral com grande habilidade e cuidado. Confeccionou-o de modo que combinasse com o colete sacerdotal, usando linho finamente tecido, bordado com ouro, com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Fez o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 cm de lado. Fixou no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira tinha um rubi, um topázio, um berilo.
A segunda fileira era composta de uma turquesa, uma safira e uma esmeralda. A terceira fileira era composta de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira tinha um crisólito, um ônix e um jaspe. Todas essas pedras eram presas a um suporte de filigranas de ouro. Cada pedra representava uma das 12 tribos de Israel, um dos 12 filhos de Israel, e trazia gravado o nome da tribo correspondente, como em um selo. Para prender o peitoral ao colete sacerdotal, fizeram correntes de fio trançados de ouro puro. Fizeram também 2 suportes de filigranas e ouro e de 2 argolas de ouro, que foram presas aos cantos superiores do peitoral. Amarraram as 2 correntes de ouro nas 2 argolas do peitoral. Amarraram as outras pontas da corrente ao suporte de filigrana de ouro sobre as ombreiras do colete. Em seguida, fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam às bordas interiores do peitoral junto ao colete. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam à parte da frente do colete, abaixando das ombreiras logo acima do nó, que amarrava o cinturão decorativo ao colete. Prenderam as argolas inferiores do peitoral às argolas do colete, com cordones azuis, para que o peitoral ficasse firmemente preso ao colete acima do cinturão. Tudo isso foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Outras peças de roupa para os sacerdotes. Bezalel fez de uma só peça de tecido azul o manto que é usado com o colete sacerdotal. Com a abertura no meio da peça para a cabeça de Arão, a abertura foi reforçada com uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de fio de tecido azul, roxo e vermelho e as prenderam à borda do manto. Fizeram também sinos de ouro puro e os prenderam entre os romãs e a borda do manto, intercalando sinos e romãs por toda a volta da borda. Esse manto deveria ser usado sempre que o sacerdote realizasse seu serviço, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Confeccionaram para Arão e seus filhos túnicas de linho fino, turbante especial, e os outros turbantes também foram confeccionados de linho fino, e as roupas de baixo foram feitas de linho finamente tecido. Os cinturões foram feitos de linho finamente tecido e bordado com fios de tecido azul, roxo e vermelho, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro a tiara sagrada, o emblema de santidade. Gravaram nela como em um selo as palavras Santo para o Senhor. Prenderam a tiara com um cordão azul à parte da frente do turbante de Arão, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés inspeciona o trabalho. Assim, a construção do tabernáculo, a tenda do encontro, foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então apresentaram a Moisés o tabernáculo completo, a tenda com toda a sua mobília, os colchetes, as armações, as travessões, as colunas, as bases, as coberturas da tenda, feitas de pele de carneiro tingida de vermelho e couro fino, a cortina interna que protegia a arca da aliança e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar da expiação, a mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro, com suas lâminas simétricas, todos os seus acessórios e o óleo de oliva para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda, o altar de bronze com a grelha de bronze, as varas para transportá-lo e seus utensílios, a bacia de bronze, seu suporte, a cortina para os divisórios do pátio, a coluna e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas, todos os utensílios a serem usados durante cerimônias no tabernáculo, a tenda do encontro, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem enquanto estiverem servindo no lugar santo, as roupas sacerdotais sagradas de Arão e as roupas que seu filho vestiam durante o serviço. Os israelitas seguiram
todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou todo o trabalho quando verificou que tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado e abençoou o povo. Bem, aqui eu tiro a lição que é importante ter um supervisor, né? Alguém que supervisione o teu trabalho ali. Você dá o trabalho, a pessoa faz e alguém tem que ir lá conferir, ver tudo certinho. Importante que isso aconteça. Então, Êxodo 40. O tabernáculo é amarrado. O Senhor disse a Moisés: arme. Amarrado não, falei amarrado, né? Armado. Arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília, para consagrá-los assim, ele será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-los. Assim, ele será santíssimo. Depois unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Traga Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com roupas sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista-os com as túnicas. Unja-os como ungiu o pai deles, para que também me sirvam como sacerdote. Com a unção, os sacerdotes de Arão são separados para os sacerdotes para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e, por cima, colocou a cobertura conforme o Senhor havia ordenado. Pegou as tábuas da aliança e colocou dentro da arca. Prendeu as arcas, as varas para transportá-la e cobriu com a tampa o lugar de expiação. Depois trouxe a arca da aliança para dentro da tenda do encontro e pendurou a cortina interna que protegia conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a mesa da tenda do encontro do lado norte do lugar santo, do lado de fora da cortina interna. Arrumou sobre a mesa os pães da presença diante do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Pôs o candelabro dentro da tenda do encontro, em frente à mesa, do lado sul do lugar santo. Acendeu as lâmpadas na presença do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Colocou também o altar de ouro para incenso na entrada do encontro diante da cortina interna, e queimou sobre ele incenso perfumado, conforme o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina à entrada do tabernáculo e colocou o altar do holocausto perto da entrada do tabernáculo. A tenda do encontro apresentou sobre o altar um holocausto e uma oferta de cereal, conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, Moisés colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água, para que os sacerdotes pudessem se lavar. Moisés, Arão e os filhos de Arão usavam a água da bacia para lavar as mãos e os pés. Lavavam-se cada vez que se aproximavam do altar e entravam na tenda do encontro, conforme o Senhor havia ordenado. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés finalmente terminou o trabalho. A glória do Senhor enche o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro
e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se levantar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la, e isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Uau! Procedimentos para o holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e disse: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolha-o dos rebanhos de gado, ovelhas ou cabras. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. Leve-o até a entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal para que seja aceito em seu lugar, como expiação. Mate o novilho na presença do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue do animal, derramando-o em todos os lados do altar, que está à entrada do tabernáculo do encontro. Depois tire a pele do animal e corte-o em pedaços. Os filhos do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e ali arrumarão a lenha. Arrumarão também os pedaços da oferta, incluindo a cabeça e a gordura, sobre a lenha acesa no altar. Mas os órgãos internos e as pernas serão levados primeiro com água, lavados. Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se o animal que apresentar como holocausto for um carneiro ou um cabrito, deverá ser um macho sem defeito. Mate o animal junto ao lado norte do altar, na presença do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue do animal em todos os lados do altar. Depois corte o animal em pedaços, incluindo a cabeça e a gordura. Os sacerdotes arrumarão os pedaços da oferta sobre a lenha acesa do altar. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água. Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se apresentar ao Senhor uma ave como holocausto, deverá ser uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave até o altar, destroncará a cabeça dela e deixará o sangue escorrer na lateral do altar. Em seguida, queimará a ave. O sacerdote removerá o papo e as penas da cauda da ave e a lançará do lado leste do altar, sobre as cinzas. Depois, segurando a ave pelas asas, o sacerdote a partirá, mas sem despedaçá-la, e a apresentará como holocausto sobre a lenha acesa no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. E para finalizar o dia de hoje, nós vamos ler Levítico 2, versão NVT. Procedimentos para a oferta de cereal. Quando apresentar ao Senhor uma oferta de cereal, deverá ser de farinha da melhor qualidade. Derrame azeite sobre a farinha, acrescente um pouco de incenso e leve-a aos filhos de Arão, os sacerdotes. O sacerdote pegará um punhado da farinha umedecida com azeite, junto com todo o incenso, e queimará essa porção memorial no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal será entregue a Arão e seus filhos. Essa oferta será considerada parte santíssima das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Se a oferta for de cereal assado no forno, deverá ser de farinha da melhor qualidade, mas sem fermento. Bolos misturados com azeite ou pães finos untados com azeite. Se a oferta de cereal for preparada numa assadeira, deverá ser de farinha da melhor qualidade misturada com azeite.
mas sem fermento. Divida em pedaços e derrame azeite sobre ela. É oferta de cereal. Se a oferta de cereal for preparada numa panela, deverá ser de farinha da melhor qualidade misturada com azeite. Quando trouxer a oferta de cereal que for preparada para o Senhor, entregue-a ao sacerdote, que a apresentará no altar. O sacerdote tomará uma porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal será entregue a Arão e a seus filhos. Como alimento, essa oferta será considerada parte santíssima das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Não use fermento ao preparar qualquer das ofertas de cereal a ser apresentada ao Senhor, pois nem fermento nem mel devem ser queimados como oferta especial apresentada ao Senhor. É permitido acrescentar fermento e mel às ofertas dos primeiros frutos da colheita, mas nunca deve ser oferecido no altar como aroma agradável ao Senhor. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de usar o sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal. Todas as ofertas que trouxerem deverão ter sal. Se apresentar ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos de sua colheita, apresente grãos frescos e moídos, grosseiramente e tostados no fogo. Derrame azeite sobre essa oferta de cereal e acrescente um pouco de incenso. O sacerdote tomará uma porção memorial dos grãos umedecidos com azeite, junto com todo o incenso, e queimará como oferta especial apresentada ao Senhor. Uau, essa parte final aqui me chama muita atenção, que nós somos considerados isso aqui, ó. A nossa oferta especial, ou seja, nós mesmos, a nossa oferta como vida para o Senhor, nós vamos precisar ser moídos aqui, ó, e tostados no fogo. Ou seja, todo cristão, antes de ser usado por Deus, vai passar por isso aqui. É o que eu acredito, é o que está aqui na Bíblia, e foi isso que eu trouxe aqui. Isso que veio à minha mente aqui para trazer para vocês. Nós não somos o sal da terra, como Jesus fala. Então nós temos que temperar com sal as ofertas para Deus. Não deixem de... Todas as ofertas deverão ter sal. Uau! Muito incrível isso aqui. São coisas que vão chamar a atenção da gente. Trechos da Bíblia. Pedaços específicos que nos chamam a atenção. Então, irmãos, fique com Deus. Amanhã vamos ver Levítico 3 e vamos continuar nosso estudo diário da Bíblia. Todo dia um pouquinho, todo dia uma leitura. E que Deus possa estar nos ensinando aqui, falando conosco, aos nossos corações a cada dia. Amém? Então Deus abençoe a vida de cada um. Fique com Deus. E até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.